E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade às questões de valuation básicas, questão número 3. When would you not use DCF in evaluation? Qual que é a ideia do DCF? Quando a gente pensa nos estágios de vida de uma empresa, como se fosse uma entidade, aqui você tem dois eixos, e aqui você pode pensar o crescimento, né? Crescimento, e aqui o tempo. O estado de vida de uma empresa é essencialmente assim. Tem um período que ela está crescendo, 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 e tem uma hora que ela chega nesse período aqui, a gente chama, está muito inclinado, a gente costuma chamar de maturidade. A ideia do DCF é aqui, ó. Você pode começar aqui, mas a ideia é tentar chegar num período que represente a maturidade, pelo qual você pode chegar depois no terminal value. Então você vai projetar o fluxo de caixa do ano 1, vamos supor que isso aqui é o ano 1, 2, 3, aqui ela está crescendo ainda, 4, e aqui é o 5. A fórmula da perpetuidade do crescimento, do terminal value, ela vai fazer a assumption de que as coisas vão continuar mais ou menos como elas estão nesse ano 5. Então, quando que você não deve usar um DCF para fazer o valuation da companhia? É aqui que entraria o DCF, né? Você pegaria o terminal value desse ponto aqui. Quando você não consegue ter uma previsibilidade de onde vai ser esse ponto. E aí, um caso clássico é uma startup. Você tem uma empresa que está crescendo a taxas absurdas, você não sabe até quando que ela vai crescer, você não tem um nível de maturidade suficiente para calcular um terminal value para ela. Se você utilizasse a fórmula, ela ia colocar um valor excessivo na perpetuidade. E essa não é uma boa prática. Não faz sentido você assumir que essa empresa vai continuar crescendo a mesma taxa que ela estava crescendo nesse momento. Esse é um dos casos que você não deve usar a metodologia do DCF, e aí você recorre para aquelas outras duas metodologias, né? Trading e Transaction. E outro caso é interessante dar uma olhada no cálculo do Free Cash Flow. Como que ocorre o cálculo para chegar no Free Cash Flow? Uma estrutura que você pode utilizar é EBIT, que é o lucro operacional. Você subtrai, você faz o cálculo fiscal, né? Então coloca aqui os impostos. Depois você chega no NOPAT. NOPAT é o Net Operating Profit After Taxes. Então o lucro operacional após os impostos. Você adiciona D&A. E aqui é a mesma lógica do fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa demonstrativo. Como isso aqui é uma despesa não caixa, você pode adicionar. Você subtrai CAPEX. Então, os investimentos que a companhia precisa realizar. E você subtrai ou adiciona working capital, né? Capital de giro. Assim você chega no free cash flow. Outro caso que você não deve utilizar o DCF é quando esse working capital que você está utilizando como fator de ajuste for algo que não é um ajuste, mas sim o core da empresa. Então aí a gente tem o exemplo dos bancos. Esse é outro contexto que você não pode utilizar variações de working capital para chegar no fluxo de caixa livre, porque o working capital é o core business da empresa, da companhia que você está avaliando no caso de bancos. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu tentei dar uma perspectiva mais abrangente sobre a questão, mas essencialmente se pode dar uma resposta straightforward. Quando você não consegue prever de maneira sustentável qual vai ser a taxa de crescimento, e aí um caso clássico é a startup, e quando você tem elementos de working capital que fazem parte do core business da companhia. Então você chega num free cash flow que não vai estar representando de fato
não vai estar representando de fato o valor daquela empresa, daquele ativo que você está avaliando. Obrigado pela atenção.